Ok. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João. No capítulo 21. Eu gostaria que você pudesse ler comigo do versículo 15 até o 17, inicialmente, e se possível deixar esse texto marcado, que daqui a pouco a gente volta nele de novo. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 até o 17. Palavras do Senhor Jesus, ele dirigindo-se a Pedro, o texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Alguns anos atrás, na verdade 20 e poucos anos atrás, Deus me guiou a esse texto e falou de uma forma muito especial, muito marcante ao meu coração. Eu me lembro que naquele dia, lendo esse texto e percebendo as perguntas, o questionamento de Jesus a Pedro a respeito de amá-lo, Deus chamou a minha atenção para a importância desse assunto de amor para com o Senhor, de amor para com Deus. Na verdade, quando questionaram Jesus, está lá em Marcos 12, 30, a respeito de qual era o maior mandamento. E tente se colocar no lugar de Jesus. Você tem a difícil missão, o ousado desafio de ter que torcer a escritura toda da sua época, que até então era o Velho Testamento, e tirar um mandamento e dizer: esse é o mais relevante, esse é o de maior importância ou destaque. E quando fizeram essa pergunta, Jesus, ele nem titubeou. Ele respondeu na lata, estava na ponta da língua. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E eu lembro que naquela ocasião o Espírito Santo ministrou algo forte ao meu coração. Se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na igreja? A minha primeira atitude foi julgar muitos pregadores pensando: é mesmo, eu nunca ouvi ninguém falando a respeito desse tema, isso na ocasião. Muitas vezes via gente mencionar a necessidade de voltar ao primeiro amor, mas nunca abordar e desenvolver o tema de forma profunda. Mas enquanto eu estava já julgando alguns no meu coração, o Espírito Santo, na verdade, me confrontou e disse: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? Desde aquela ocasião, eu comecei a gastar muito tempo procurando entender um pouquinho mais o assunto, gastar tempo procurando ensinar mais a respeito disso. E eu acredito que, de fato, Deus tem colocado esse peso, esse comissionamento, essa responsabilidade, né, sobre mim, para que possa falar a respeito do assunto. Eu tinha uma ideia, considerando a chegada do fim do ano, de trazer uma palavra assim daquelas de fé, encorajamento para cada um de vocês, mas eu não consegui fugir desse assunto hoje. E eu tenho certeza que, mais do que ser um princípio importante a ser entendido, isso tem algum cunho profético, tem a ver com alguma coisa especial que Deus quer fazer na vida de muitos de vocês, na vida da igreja como um todo. Então, eu quero que, de fato, a gente possa olhar para esse assunto entendendo essa importância que ele tem. Não só Jesus o classificou como o maior de todos os mandamentos, mas eu me lembro que no dia em que eu comecei a considerar um pouquinho mais disso, eu comecei a enxergar versículos na Bíblia que parece que nem estava lá, parece que eu nunca tinha enxergado. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é muito forte, ela significa maldito, abominável.
Ele está falando para a gente da igreja. Ele diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, se alguém cogita a possibilidade de um relacionamento com Ele, que não seja baseado em amor para com a pessoa dele, ele diz: seja abominável, seja maldito. É muito forte a classificação do apóstolo Paulo, porque na mente de Deus, querido, não há espaço para nenhum outro tipo de relacionamento com Ele, a não ser um relacionamento baseado e fundado em amor. Agora, quando Jesus está fazendo essa pergunta para Pedro, por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu acredito que a gente precisa entender o que é que está por trás disso. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que as 3 perguntas são muito parecidas, mas elas não são iguais. Tem um detalhe em cada uma dessas 3 perguntas que tornam elas parecidas, porém distintas. Na primeira, e só na primeira, Jesus não pergunta apenas: Pedro, tu me amas? Ele acrescenta: tu me amas mais do que esses outros? Eu acredito que a ideia de Jesus não era iniciar nenhuma competição, nenhum campeonato de amor. Nada do gênero, the love contest, alguma coisa assim. Porque em outros momentos, quando você vê entre eles uma disputa, você vai ver Jesus recriminando e chamando a atenção deles. Quando estavam disputando quem deles era o maior, Jesus deu uma bronca bem dada e uma boa lição neles. Então, nesse momento, Jesus não iria contradizer de forma alguma o comportamento de correção dele, iniciando uma competição. Eu acredito, quando ele faz a pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Na verdade, a gente tem que entender isso dentro do contexto. E o contexto começa lá no capítulo 13 de João. Porque na última ceia, quando Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair, a maioria dos discípulos se vê como um candidato potencial a ser esse camarada que vai trair Jesus. A maioria pergunta: Senhor, porventura sou eu? O que eles humildemente estão admitindo? Pode acontecer comigo. Enquanto a maioria está dizendo: porventura sou eu, Pedro é o cara que diz: de forma alguma, eu daria a minha vida por você. Pedro está dizendo: eu não sou esse cara. Na verdade, Pedro tinha o que eu apelidei de o Speed Romário. Para quem se lembra, a gente desde a última Copa não gosta muito mais de falar do assunto, né? Mas para quem se lembra, naquela seleção de 1994 que nos garantiu o tetracampeonato, quem garantiu nossa classificação, virou herói nacional, foi o Romário, o atacante Romário. E depois daquele jogo que ele garantiu a nossa classificação em cadeia nacional de televisão, ele deu uma entrevista inesquecível. E disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse: este é o cara. Então, o que eu defino do Speed Romário? Não é quando o cara acha que ele é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Esse é o Speed Romário. Eu acho que Pedro estava mais ou menos nessa, né? Ele não apenas se achava o cara, mas ele achava que até Deus achava que ele era o cara. Ele sussurra para João, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus: pergunta quem é. Nessa atitude, Pedro pergunta quem é. Nas entrelinhas do que eu leio ele dizendo, ele está dizendo: João, eu boto a mão no fogo por mim e por você, por nenhum dos outros 10. Eu sei que não sou eu nem você, tenta descobrir quem dos demais. A atitude de Pedro, embora ele tenha dito para Jesus: Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não negaria você, não trairia você, como eu morreria por você. Nesse momento, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você morreria por mim? E diz: ainda essa noite. A minha leitura é Jesus dizendo: isso não vai nem demorar. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, de modo nenhum, eu não. Pedro, de fato, achava que era o cara. E eu acredito, quando Jesus o confronta aqui e pergunta: e aí, você me ama mais do que todos esses outros? A minha leitura dessa pergunta é: Pedro, você ainda acha que é o cara? Há outro motivo para eu perceber que Jesus, na verdade, está tentando fazer Pedro se avaliar a respeito de onde ele se encontra em relação ao amor para com o Senhor. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Todos nós precisamos, de tempos em tempos, de uma autoavaliação sincera a respeito de onde estamos, a respeito do nosso amor para com o Senhor Jesus. A pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? No original grego, traz a palavra agapau, uma derivação de ágape, fala do amor perfeito, o amor sacrificial. A resposta de Pedro é diferente da pergunta de Jesus. Pedro diz: tu sabes que eu te amo, no grego, filéu. Filéu é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. A NVI, a Nova Versão Internacional, quando saiu, eu lembro que na ocasião a gente só tinha o Novo Testamento
Quando saiu a primeira versão desse texto, ela estava traduzida assim, hoje eles mudaram. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, tu sabes que eu gosto de você. Porque a intensidade da pergunta de amor que Jesus faz é uma. A intensidade da resposta de Pedro é outra. É quase como se ele estivesse dizendo, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas, não é isso tudo. Ele está fazendo admitindo, está dando uma resposta positiva, mas ele está dizendo, não está no nível do que você está perguntando. Ágape ou agapau é o amor sacrificial. Eu creio que Jesus está perguntando, e aí? Você me ama mais do que esses outros? Você ainda é o cara disposto a dar sua vida? Esse é o momento que Pedro diz, olha, amar eu amo, mas eu acho que não era aquilo tudo não. Até porque Pedro já teve contato com a sua própria realidade, ele já tinha negado ao Senhor Jesus, ele já tinha passado por isso tudo. Jesus faz a pergunta a segunda vez. E como mencionei antes, essas palavras distintas, elas eram usadas intencionalmente. Por exemplo, tem uma palavra que ela não é tão conhecida da maioria de nós, que é a palavra grega estorge. Ela fala só de amor familiar. Existe, além do ágape, além do filéu, além do estorge, a palavra eros. Eros era aplicada para amor de conotação física, da intimidade sexual do casal. Então, dependendo da palavra que se usava, estava se dando um sentido, um direcionamento ao tipo específico de amor. E aí Jesus insiste na segunda vez, Pedro, tu me amas, agapau. E Pedro insiste na resposta, tu sabes que eu te amo, filéu. Na segunda pergunta, Jesus não questiona ele, me ama mais do que os outros. É só, você me ama, agapau, a resposta ainda é a mesma, tu sabes que eu te amo, filéu. Na terceira pergunta, o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu por causa da terceira pergunta. O que tem de diferente nela? A terceira pergunta, Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor do qual ele está falando, Jesus desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta para mim é o golpe de misericórdia, o final. Jesus diz, Pedro, tu me amas, filéu, é aquela constatação final, é só isso que você tem? A Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas Pedro responde, tu sabes todas as coisas. O que está por trás desse desabafo? Lá atrás eu achei que era o cara, e você já sabia que eu ia falhar. Não adianta eu tentar te responder que eu tenho agapau, porque eu descobri que eu não estou no nível do amor sacrificial. Amar eu amo, mas é só filéu. Nesse momento, Pedro se localiza e descobre que ele não tem dentro de si tudo aquilo que ele achava que tinha. De alguma forma, eu e você podemos enfrentar o mesmo equívoco, o mesmo engano. Eu me lembro de uma ocasião na minha adolescência, onde eu saí do meu lugar no final de um culto, vim à frente para o apelo que ninguém fez, eu mesmo que me fiz. E eu lembro que eu dobrei meus joelhos e eu me ofereci, me consagrei a Deus, me dispondo para ser um mártir da causa do Evangelho e morrer pelo Evangelho de Jesus. Se você perguntar, pastor, no momento que você fez isso, você acreditava que tinha amor o suficiente para morrer? Claro que sim, foi por isso que eu fiz. Mas não demorou muito tempo para eu descobrir que eu não amava tudo aquilo que eu achava que amava. Não que eu não amasse, mas não daquela forma, não naquele nível. Eu acredito que o propósito inicial de Jesus é sondar Pedro e ajudar Pedro a descobrir onde é que ele está e ajudar Pedro a enxergar, porque o que Deus espera de mim e de você, querido, não é apenas um pouco de amor, nem só muito amor. O que Deus espera de cada um de nós é o que eu gosto de classificar como amor total. Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não apenas com parte dele, nem com a maior parte, mas de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Eu acredito que, à medida que eu e você entendemos o que Deus espera de nós, a gente precisa pegar um caminho direcionado a essa expectativa. Eu não consigo entender a atitude de muito crente hoje em dia. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis. Ele diz, o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Ele diz, se é falso, não tem nenhuma importância. Ele diz, o que ele não poderia ser, é de moderada importância. E a maneira como muitos de nós vivemos o Evangelho, parece que ele é de moderada importância. Irmão, se ele é tudo que é, ele tinha que ter infinita importância. Se não é nada disso, não tinha que ter nenhuma. Mas a maneira como muitos de nós vamos tocando o Evangelho, às vezes empurrando a vida cristã com a barriga, não é necessariamente aquilo que Deus está esperando de nós. Deus espera de mim e de você mais do que apenas uma performance religiosa. Deus espera de mim e de você paixão. Quando a gente olha para aquela igreja de Éfeso, no Apocalipse,
Ele fala de uma alta performance. Ele diz, eu conheço as tuas obras, a tua perseverança. Eu olho para você e vejo que você não desistiu, você perseverou, você suportou provas pelo meu nome. Quando eu olho para aquela igreja, a performance deles era altíssima. Mas o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus está dizendo, eu não quero de vocês apenas a performance de vida cristã. Eu não quero apenas o trabalho, eu não quero apenas o empenho, eu não quero o culto, eu não quero apenas a roda girando. Deus está dizendo, o que eu quero é que vocês façam isso tudo, mas movidos de paixão, movidos pelo amor. E não apenas o que eu falei antes, um amor qualquer, mas o que Deus espera de mim e de você, querido, é amor total. Você pode dizer amém? Alguns anos, bondade de falar alguns anos, há 20 e poucos anos atrás, quando Deus me trouxe esse confronto, eu não consigo te explicar o choque que isso foi para o meu coração, porque a semelhança de Pedro, eu naquele dia consegui enxergar que eu também não tinha esse agapau, esse amor todo. Eu descobri que o meu amor também não era aquela Brastemp. No meu caso não era só um filé, era um filéuzinho de nada. Pensa num cara que chorou, que se arrebentou de chorar diante de Deus. Eu me senti muito mal. E a primeira vez que Deus falou comigo essas coisas e me deu essa mensagem, deve ter sido entre março ou abril de 1994. Eu pensei, se no primeiro ponto o negócio já está tão pesado até o fim, ele me mata, ele acaba comigo. Mas a segunda coisa que ele me fez entender, e eu quero compartilhar agora, me trouxe muito ânimo, e esse é o propósito da minha mensagem para você. Não é apenas te ajudar a perceber que você não ama tudo que deveria amar, mas é te ajudar a entender que é possível chegar lá e que Deus olha para mim e para você acreditando que nós vamos alcançar esse lugar. Amém? A segunda coisa que Deus me fez entender nesse texto é que o amor pode crescer. Eu olho para um Pedro que havia prometido morrer por Jesus, mas que na hora do aperto correu, fugiu. Aliás, não foi só Pedro, irmão. Lá no Getsemane, quando Jesus foi preso, se cumpriu a escritura que dizia, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará, não sobrou um. O evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, o que leva alguns estudiosos a acreditarem que pode ser que o rapaz seja ele. Fala de um jovem enrolado num lençol, que quando os guardas tentaram prender, ele fugiu, e tamanho era o desespero, que ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. Todos eles correram. A gente tem que dar um desconto para o Pedro, que até tentou defender Jesus. Ele puxa a espada, diz a Bíblia que ele cortou um pedaço da orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Cá entre nós, eu não acho que ele queria a orelha, naquele golpe. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado, era o pescoço, era a jugular. Era onde eu teria atacado primeiro. Eu imagino Pedro tentando algo do gênero. Dando a espadada era naquela direção. Imagina o rapaz no susto, no reflexo, fazendo a esquiva, e o máximo que ele perdeu foi um pedaço da orelha naquele golpe. Não bastasse o golpe mal dado, Jesus ainda dá uma bronca em Pedro. Manda ele guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para o Pedro. Eu acho que essa é a hora que Pedro chegou à conclusão de Jesus, a gente queria te defender para você não ser preso. Se o Senhor quer tanto ser preso, Deus te abençoe. Essa é a hora que você cumpre a sua missão e a gente vaza. Irmão, não sobrou um. Eu não sei se alguém saiu gritando na frente, salve-se quem puder, mas não sobrou um. Todo mundo correu. Pedro, juntamente com João, é o que a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 18, eles vão seguindo a distância. O que é essa coisa da distância? Se os guardas tentar correr e pegar a gente, nós temos uma distância segura para correr de novo. Se não, a gente vai acompanhando para ver no que é que vai dar esse negócio. Quando Jesus é levado para o Sinédrio, os dois vão bater lá na porta para entrar. Capítulo 18, diz que o outro discípulo, é a maneira como João fala de si, o evangelho todo, sem mencionar o seu nome, diz que o outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que fornecia um peixe lá, não sabemos se isso é verdade. Mas o texto bíblico diz que ele era conhecido. É aí que faz sentido a pergunta da criada no portão, quando Pedro nega Jesus pela primeira vez. Ela pergunta para Pedro, você também é discípulo dele? O que é isso também? Esse aqui nós sabemos que é, e você? Pedro diz, eu não. Essa é a primeira que ele nega. Ele nega a segunda, ele nega a terceira. E depois que o galo canta, a Bíblia diz que caindo em si, Pedro chorou amargamente. Não só chorou, chorou amargamente.
A minha leitura do que aconteceu nesse dia, que Pedro, a partir desse momento, imagina, eu não sirvo para ser discípulo de Jesus. Eu estou cortado desse time, eu estou desqualificado. Como é que eu faço essa leitura? Primeiro Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Pedro está dizendo, olha, amar eu amo, não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas, mas eu amo. E Jesus está dizendo, apacenta minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Meu plano para você permanece intacto. Eu não desisti de você. Depois dessa conversa, a gente só leu até o 17, daqui a pouco nós vamos ler o 18 e o 19. Você vai ver Jesus falando para Pedro o que ele falou lá no início. Segue-me. Quando Jesus aparece para Pedro nessa ocasião, Pedro tinha voltado a pescar, coisa que ele tinha abandonado há um tempo. Mas para mim, a leitura que me faz acreditar que Pedro se via cortado dessa seleção, desse time, é quando em Marcos 16, o anjo que anuncia a ressurreição para as mulheres que vão ao túmulo, ele faz a seguinte afirmação para as mulheres: ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único mencionado pelo nome. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Eu acredito que se Pedro não fosse mencionado pelo nome, ele ia dizer, essa mensagem tem nada a ver comigo, só com esses discípulos. Mas o tempo todo Jesus está dizendo para ele, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. E eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo. Quando eu olho para aquele texto, aquela profecia de Isaías que é aplicada a Jesus, que diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eu demorei muito tempo a entender o significado desse texto. Eu me criei no estado de São Paulo, em Campinas, a segunda maior cidade, no meio da selva de pedra lá de São Paulo. E perto dos 20 anos eu fui para o Paraná pastorear. Quando mudei para o Paraná, caí logo no interior do Paraná, em Guarapuava, que é uma potência agrícola. Não demorou muito tempo, um irmão querido, um agricultor, ele falou para mim, olha pastor, o senhor precisa conhecer esse novo contexto onde o senhor está inserido. O dia que tiver um dia livre, você quiser me acompanhar, eu gostaria que você fosse comigo para a fazenda. Ele falou, o trigo está numa altura interessante, ainda está verde, não amadureceu, mas já bem alto. Eu quero que você possa ver o nosso trabalho, entender como as coisas funcionam. E o primeiro dia que eu tinha na sequência livre, que deu para atendê-lo, eu fiz isso. E na época foi uma experiência fantástica. Primeiro eu não tinha noção do tamanho dos campos de plantio, não conseguia imaginar que eram tão imensos. Não conseguia ter ideia do que era esse trabalho, não conhecia absolutamente nada. Então eu estou com ele na caminhonete, ele entra no campo, né, nos campos de trigo, e ele está andando e andando muito. Eu não fazia ideia do tamanho desses campos. Ele tem que colher amostras em toda parte, fazer as verificações como engenheiro agrônomo, né, da resposta do trigo. E à medida que ele está andando, eu estou apavorado olhando pelo retrovisor, porque onde a caminhonete passa, eu vejo 2 trilhos atrás de nós, dos pneus, o trigo todo no chão. Daqui a pouco eu faço a pergunta para ele, que revelou toda a minha ignorância. Eu falei, você anda esse tanto no campo todo dia? Ele falou, todo dia. Eu olhei para ele e falei, daqui a pouco não vai ter mais trigo. Se fosse hoje, acho que ele teria dito, sabe de nada, inocente. Eu lembro que ele começou a rir, parou, estacionou a caminhonete, desceu ainda rindo, e disse, vem cá. Aí nós olhamos atrás da caminhonete, e disse, você está vendo esse trigo no chão? Falei, claro que estou, isso está me preocupando. Ele falou, você acha que isso não vai levantar? Eu falei, impossível levantar, nós estamos falando de uma caminhonete de quase 2 toneladas, não sei quanto pesa isso. Ele me disse, Luciano, olha para o canto da esquerda aqui. Ele disse, tenta nivelar os olhos aqui com a altura do trigo nessa direção. E ele apontou. Ele disse, o trigo ele é todo parelho, está tudo da mesma altura. Mas nessa direção você vai achar uma diferença. E não demorou para eu perceber e achar a diferença. Tinha 2 carreiros no meio daquele trigo nivelado, que ele era pelo menos 1 palmo mais baixo do que o resto. Ele disse, presta atenção na largura do carreiro e a distância de um e outro. Eu olhando bem aquilo, eu olhava atrás da caminhonete, olhava aquilo de novo. Eu disse, não, você não está querendo dizer que passou ali e aquilo está levantando. Ele disse, ali foi 2 semanas atrás. Irmão, minha cabeça parece que explodia. Eu disse, impossível um negócio desse. Ele diz, olha para trás. Aí eu olhei. Ele diz, ali foi 1 semana, era mais de 2 palmos. O trigo ainda estava levantando. Irmão, minha cabeça, a minha razão não conseguia aceitar aquilo. Eu disse, impossível esse negócio levantar depois da caminhonete passar em cima. Quando eu falei a segunda vez é impossível, ele disse, vem cá, vou te mostrar como que se torna impossível. Ele ajoelhou, pegou um daqueles trigos, obviamente dobrado pelo peso da caminhonete, passou em cima. Ele diz, a única maneira de tornar impossível ele se levantar isso, se você pegar aqui onde a cana, onde o caule quebrou,
E com o dedo ele pegou um daquele e ele macetou, ele esmagou. Ele disse, esse nunca mais levanta. A única forma de se tornar impossível é se você esmagar onde a cana está quebrada. Naquela hora eu me lembrei do texto. Ele não esmagará a cana quebrada. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que te atropelou ao longo da caminhada, eu não vou roubar de você a esperança de se reerguer e de se levantar novamente. Glória a Deus. Essa é a maneira que Jesus está tratando com Pedro, querido. Alguém diz com muita propriedade, Deus não nos escolheu, nos chamou em função daquilo que nós somos hoje, mas sim em função daquilo que nós viremos a nos tornar nas mãos dele. E eu quero que você olhe aqui em João 21, e você veja a continuação dessa conversa de Jesus com Pedro. A gente leu até o versículo 17. Vamos ler agora o 18 e o 19. João 21, 18 e 19. Ele diz, em verdade te digo, que quando eras mais moço, e aqui eu não creio que é só idade cronológica, é maturidade também, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, quando você era mais moço, lá no Paraná a gente diria, piá, menino, você mandava no seu próprio nariz, você se governava, você fazia o que queria. Diz, mas Pedro, quando você for mais velho, quando você alcançar a maturidade, outro vai te governar. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, você não vai permanecer para sempre nesse mesmo estado e condição. Você vai amadurecer quando o assunto é a minha liderança na sua vida. E diz Pedro, quando você for mais velho, você vai estender as mãos. O texto diz do que Jesus estava falando. Disse isso significando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então olhe para cá um instante, o que era estender as mãos? Morte por crucificação. Eu quando era criança lia a Bíblia, eu achava que só Jesus e os dois bandidos é que foram crucificados. Demorou para eu entender estudando a história. Que o Império Romano, na verdade, crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas de execução mais comum que eles tinham em relação a que eles considerassem criminosos. Jesus estava dizendo, Pedro, vai chegar a hora em que você, diferente daquela primeira vez que me negou, você vai estar pronto para morrer por mim. Você vai me glorificar com esse tipo de morte. E diz a tradição que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento de ser crucificado, ele teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, quando eu olho para você, eu não vejo o Pedro novo, que correu desesperado com medo de ser julgado e morto junto comigo. Eu vejo o Pedro maduro lá na frente. O Pedro que um dia vai estar pronto para morrer por mim. Não o Pedro que me negou antes. O Pedro que vai amadurecer, que por enquanto só tem um filéu, está reconhecendo que tem isso. Mas o Pedro que um dia vai alcançar o agapau, o amor sacrificial. Jesus está dizendo, Pedro, eu enxergo em você não só o que você é, mas o que você ainda vai se tornar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus acredita em você. Mais do que sua mãe, aleluia. Porque mãe é mãe, fala sério. Eu sempre gosto de contar essa história que eu ouvi de alguém que leu em algum lugar, eu não sei qual. E diz que uma mãe foi assistir o filho desfilar na parada militar. E o rapaz conseguiu a façanha de, durante todo o trajeto, marchar no compasso trocado do resto da tropa. Quando todo mundo erguia a perna direita, ele à esquerda, e ele foi no compasso trocado do início ao fim. Diz que a TV acompanhou ele o tempo todo. Não sei como localizaram a mãe. Foram entrevistá-la depois. Como a senhora se sentiu? Vendo seu filho marchando no compasso trocado. Aí disse, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Mãe é mãe, fala aí. Agora deixa eu te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Ele consegue enxergar todo o potencial do que você um dia vai se tornar diante dele. Ele não olha para você levando em conta só o seu passado, nem só o seu presente. Mas eu acredito que essa é a razão pela qual ele está fazendo Pedro sondar o coração e descobrir onde está. Quando ele leva Pedro a entender que só tem filéu, não é para pisar em Pedro, não é para condenar Pedro, não é para fazer Pedro se sentir mal, é para que Pedro entenda qual é o alvo e o quanto falta. Mas a mensagem que vem na sequência é uma mensagem de encorajamento.
Querido, eu creio que a igreja de Jesus, que vai chacoalhar esse mundo, é uma igreja que vai entrar num lugar profundo de amor por Ele, que vai colocá-lo à frente de tudo, acima de tudo, e mesmo que eu e você não estejamos prontos em relação a isso, o que a gente tem hoje não é o dedo estendido do Senhor para falar conosco, né, trazendo culpa ou condenação. Mas eu creio que Ele quer encorajar eu e você, entendemos que não é só possível atender a expectativa dEle, como Ele vê em cada um de nós a possibilidade de alcançarmos esse lugar. Eu quero que você vire para alguém e fale com toda a fé ao seu lado, para esse irmão que talvez te dê um presente no final da reunião. Fala para ele, você vai chegar lá em nome de Jesus. Para terminar, e terceiro e último lugar, isso tem mexido muito comigo, foi entender que o amor não se expressa só em palavras. Cada vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ainda que ele responda positiva, afirmativamente, tu sabes que eu te amo. Jesus, nas 3 ocasiões, pede o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, se você me ama, eu não quero que você apenas fale que me ama. Eu quero que você demonstre isso com seu serviço. Em 1 de Pedro 3,18, 1 de João 3,18, a Bíblia diz, amados, amemos não de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor, ele precisa ir além das palavras, não significa que elas não são importantes. Mas na verdade, nossas palavras, elas têm que fazer coro com as nossas ações. E algo que eu tenho entendido é que quem ama o Senhor Jesus se dispõe a trabalhar para Ele. Quem ama o Senhor Jesus, ama os que Ele ama. Não tem, querido, como você isolar uma manifestação de amor para com Ele e ignorar aqueles que Ele ama e deixar de tratar com importância. Eu sempre digo às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Você quer conhecer minha antipatia, o lado não tratado ainda da minha alma? Mexa com eles. Porque eu não consigo entender alguém que diz que me ama, me honra e me respeita, mas não quer amar, honrar ou respeitar a minha família. Eu acredito, querido, que Deus não pensa de forma diferente. Quando Ele diz, não adianta você dizer que o ama sem amar o seu irmão. Como alguém pode amar o Deus que não vê sem conseguir expressar amor pelo irmão que vê? Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Então trabalha para mim. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Diz, se você me ama, eu quero que você ame aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, eu quero que você se importe com aqueles com os quais eu me importo. E o que me assusta, querido, é que nós estamos vivendo uma época, uma geração de muita mudança. Eu não sou assim tão velho, estou fazendo 43 anos hoje. Mas eu tenho visto a transição de uma geração para outra. Eu nasci e cresci no lar cristão, sou filho de pastores. Eu sou de uma época, querido, em que a gente respirava trabalho e serviço na igreja o tempo todo. Mas a geração dos nossos dias, isso não importa se nós estamos falando do Brasil ou de qualquer outra cultura, ela tem se tornado uma geração de consumo. Ela entra na igreja para usufruir as coisas apenas, para exigir um alto nível de qualidade em tudo e cooperar muito pouco. Eu estou generalizando, alguns vão pagar a conta mais do que deveria, mas essa é a realidade. Hoje em dia, querido, é a maneira como as pessoas estão lidando e tratando. No final de um culto, um dia desse, um falou para mim, não gostei dessa música que cantaram hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Porque, irmão, parece que a adoração não é mais nem para Deus. Tem que agradar todo mundo o tempo todo. É um alto nível de exigência. Então a pessoa chega, quer um ministério infantil extraordinário, parabéns pelo que a gente já viu aqui, mas ir lá ajudar a cooperar, a maioria não quer. Ele quer cobrar cada vez mais um nível muito alto. E, querido, nós não podemos nos deixar ser enganados por esse tipo de atitude. Jesus está dizendo, você me ama? Amo os que eu amo. Mais do que apenas cantar, declarar que a gente ama, a melhor forma de demonstrar esse amor é dizer, eu vou ganhar almas, eu vou ajudar a cuidar delas, eu vou servir os meus irmãos, eu vou me envolver em tudo aquilo que for possível me envolver, para expressar o meu amor e o meu comprometimento com o Senhor. Eu creio, irmão, que os melhores dias da PIB Flórida ainda estão por vir. Eu creio que mais do que tudo aquilo que vocês já experimentaram, Deus vai fazer algo extraordinário através de vocês. Agora, o que Deus quer levantar, querido, não é apenas pessoas que trabalhem pensando, puxa, nós vamos edificar uma igreja extraordinária, mas que faça isso o tempo todo dizendo, é por amor ao Senhor Jesus. Eu vou dar o melhor de mim por amor a Ele.
Quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você me ama, demonstre isso amando essas pessoas, eu vejo que isso é um termômetro. Aliás, se a gente for mexer lá no primeiro ponto da autoavaliação, isso é um termômetro. Você quer descobrir onde você está? Avalie a sua disposição de serviço e de trabalho. Isso é um termômetro para a segunda coisa que nós falamos aqui, que o amor pode crescer. Você quer descobrir se ele está crescendo? Avalie a sua disposição de serviço. Não quer dizer, querido, que todo mundo que está trabalhando está fazendo por amor. Mas que quem ama vai manifestar isso trabalhando. Para a igreja de Éfeso, ele falou, eu conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, todo mundo está trabalhando. Mas ele diz, mas você abandonou o primeiro amor. Então é possível trabalhar sem amar. Mas eu vou te dizer, é impossível amar sem trabalhar. Porque quando de fato a paixão está acesa, incendiada no nosso coração, nós vamos manifestar isso servindo. Eu não demorei muito tempo, foi alguns meses depois que eu entendi isso, em 94, para reprovar no meu primeiro teste. Eu estava no meu primeiro ano do meu ministério pastoral, e tinha um grupo na igreja, um grupo de irmãos, que eu apelidei de os tribulosos. Tente adivinhar por quê. Pensa nos barraqueiros que davam um desgaste para a gente. E um dia eu perdi a paciência com aquele grupo. Eu entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas roupas. Falei para Deus, vou-me embora, eu desisto. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, você não ama esse povo para se sacrificar um pouco mais? Eu falei, não amo não. Irmão, já aprendi a ser honesto com Deus. Não adianta você mudar a história, Ele conhece tudo. Falei, o que eu amava deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. Aquilo veio claro no meu coração, você me ama. Falei, você sim, eles não. Vamos separar as coisas. Irmão, não sabia que eu estava mordendo uma isca. Quando eu falei, você sim, eles não. Ele disse, se você me ama, desfaça a mala agora. Porque se você não consegue ficar por amor a eles, eu espero que no mínimo você o faça por amor a mim. Eu amo cada um deles, eu não vou desistir de nenhum deles, e eu espero que você também não. Minha vontade era dizer, apelou, hein? Mas irmão, até hoje, 20 e poucos anos depois, cada vez que eu olho para a mala me olha. Eu lembro daquilo. Porque qualquer outra motivação, ela vai sumir com... Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Tô brincando. Eu realmente me dei um branco aqui, mas eu acho que está acabando. Eu comecei a entender isso e obviamente isso trouxe temor ao meu coração, porque muitos de nós, querido, podemos trabalhar movidos por muitas motivações. Tem gente que trabalha pela motivação de ser reconhecido. E não é errado reconhecer quem trabalha. Deus trabalha com galardão, reconhecimento. Ele é um mau exemplo, então é certo fazer isso. Mas o problema de quem trabalha só para ser reconhecido é que no momento que a gente parar de reconhecer, ele também para de trabalhar. Qualquer motivação, ela não vai durar muito tempo. Eu desde a minha adolescência eu comecei a ouvir palavras proféticas sobre o que seria meu ministério. Eu tenho rodado o Brasil todo, os 27 estados, 40 e tantos países pregando. Já faz muito tempo que eu estou rodando por aí. Mas eu ouvia palavras desde bem menino. Os profetas, aquela turma que não sabe guardar segredo, sabe? Eles vinham e botavam a mão na minha cabeça, chegaram ao dia em que você vai estar rodando os céus dessa nação, de um lado para o outro, o tempo todo de avião. Irmão, eu tinha vontade era de rir. Eu nunca falei mal de Sara, que riu, porque tem coisa que é engraçado mesmo. Eu nunca tinha andado nem de teco-teco. Imaginava se um dia andar de balão, sabe, esses dirigíveis. Naquela época, no contexto, na estrutura de família que eu tinha, ficar voando de avião de um lado para o outro, eu tinha vontade era de rir. Mas chegou um momento em que essas coisas começaram a acontecer. E eu me lembro 20 e tantos anos atrás, a primeira vez que eu voei, irmão. Eu lembro que qualquer pessoa podia reconhecer isso. Eu tirava foto até do bagageiro do avião, eu achava assim o máximo. Eu ficava olhando o aeroporto e dizia, meu Deus, é bem mais limpinho que a rodoviária. Eu ia no banheiro sem vontade, só para gastar a taxa de embarque, eu achava cara. A primeira vez que fiquei no hotel, irmão, foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu brinco que a barra na época nem era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barrinha de respeito. Irmão, quando eu entrei e vi aquele chuveiro, eu nunca tinha visto chuveiro daquele. Em casa era um negócio, caía uns 3 pinguinhos assim. 2 minutos depois, papai estava batendo na porta. Vamos, que está gastando. Né? A gente dizia, mas está desligada a luz, mas está gastando a água. Porque a coisa estava difícil. Quando eu abri aquele chuveiro, vi aquele tanto de água. Irmão, eu entrei embaixo daquilo. Eu brinco que eu
Não dá para saber se o chuveiro era um chuveiro, se era um pai que parece que te abraçava. Eu tomei um banho de 1 hora. Aí eu dei uma pausa porque eu estava cansado de ficar em pé. Fui no quarto, peguei uma banqueta plástica, botei mais 1 hora sentado debaixo daquela ducha. Eu nunca tinha visto aquilo, eu ficava pensando, nem Salomão, em toda a sua glória. Irmão, quando fui dormir, o que era aquela cama? Eu brinco que se o chuveiro era um pai, a cama era uma mãe, te pegava no colo. Eu me corrompi na primeira noite, irmão. No dia seguinte já não fui para o culto, fiquei dormindo até mais tarde. Meu primeiro café da manhã naquele hotel foi café da manhã, almoço e janta. Até porque a hora que saísse de lá não tinha dinheiro para comer nada mesmo, mais nada. Então foi tudo, eu comia até o umbigo virar para fora. E eu comecei a me empolgar, eu comecei a descobrir nessas viagens um glamour de um mundo que eu não conhecia, que eu achava assim fascinante. Irmão, deixa eu te dizer, chega uma hora que nada disso mais conta. Eu tenho comido melhor dessa terra, o meu tamanho não dá para esconder isso, né? Aonde eu ando nessa terra, as pessoas têm tratado da melhor forma possível. Irmão, no início era o máximo, chega uma hora que nada disso conta mais, nada disso importa mais. Eu não aguento mais andar de avião, não aguento aeroporto, eu não aguento check-in, eu não aguento aquelas vozes que faz aquele anúncio tipo Galeão. Voo 3, 7, 8, 4. E uma hora que começa aquilo, mas me dá uma raiva. Eu tenho vontade de gritar, fala direito! Outro dia alguém falou, não, é que é gravado. Eu falei, eu sei que é gravado, mas não precisava falar desse jeito. Chega uma hora que nada mais importa. Sabe por quê, querido? Qualquer motivação que você tenha, ela não vai durar, a menos que você faça por amor. A única coisa que hoje não deixe me desistir da missão, do encargo que Deus me deu, é cada vez que eu lembro por que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Já dá um efeito psicológico. Eu quero que você esqueça quem está perto de você. Eu quero que você tenha um momento, você e Deus. Que você possa não apenas avaliar seu próprio coração, mas eu acho que a gente pode aprender com a sabedoria da oração do salmista, lá no Salmo 139, onde ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Melhor do que se avaliar sozinho e pedir ajuda do Espírito Santo. Quero que você possa, talvez, se questionar nessa manhã e pedir ajuda de Deus nesse sentido. Onde eu estou em relação ao meu amor para com Deus? Será que eu tenho essa resposta de um amor agapau, de um amor sacrificial? Talvez você é alguém que a semelhança de Pedro já falou disso, já se orgulhou disso, já prometeu isso. Ou pode ser que não. Pode ser que talvez você nunca entendeu essa importância de amor. Pode ser que até hoje você só pensou no relacionamento com Deus baseado na fé, no máximo na obediência ou até no temor. Mas o que Deus espera é que eu e você possamos amá-lo, e não apenas amá-lo, mas amá-lo de todo o coração. E Deus não se contenta quando Ele encontra em nós algo menos do que isso. Essa é a razão do protesto dele à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando eu e você baixamos a intensidade dessa paixão, desse amor para com Ele, Deus não vai tratar disso como se a gente apenas estivesse em crise. As expressões que Ele usa, lembra de onde caíste, Ele chama isso de uma queda. E diz, arrepende-te. Deus está tratando disso como pecado. Porque se o maior mandamento é amá-lo de todo o coração, não amá-lo de todo o coração, ainda que você esteja amando, é a quebra do maior mandamento. E Ele diz, arrepende-te. Mas a ideia dele, ao denunciar a queda e o pecado, não é trazer culpa ou condenação. Ele diz, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Esse lembra-te, eu acredito que é o melhor apelo que poderia ser feito. Deus não apenas apela para o senso de obrigação, já que é o maior mandamento, vocês têm que me amar. Ele mexe com a memória. Ele faz um apelo para o que eu chamaria de um sentimento de saudade. É como se ele dissesse, se você lembrar tudo aquilo que nós já tivemos, se você lembrar dos seus melhores momentos comigo, se você
se lembrar de quando você estava me amando com tudo o que podia, você vai sentir falta disso. Você vai sentir saudade. Você vai ter o desejo de querer voltar para lá. Alguns anos atrás eu tive essa experiência. Eu abri a porta do quarto da casa dos meus pais. Era o quarto que eu morava com os meus irmãos quando solteiro, que eu dividia com os meus irmãos quando morava lá como solteiro. E no momento que eu abri a porta, eu fui pegar alguma coisa ali. Estava visitando meus pais. Israel, meu filho, era ainda bem novinho. Acredito que eu fui buscar alguma fralda, alguma coisa para ele que minha esposa pediu. Quando eu abri a porta do quarto, onde eu tinha deixado guardadas as coisas, o lugar onde eu olhei, o ângulo que eu abri a porta e o canto do quarto que eu olhei, era exatamente o lugar onde eu gastava muito tempo ajoelhado em oração. Eu gastei muito tempo trancado naquele quarto. Pelo menos 4 horas por dia, orando naquele quarto. No momento que eu abri a porta e olhei, eu vi exatamente aquele canto. E um gatilho disparou na minha memória. Um filme começou a passar na minha frente. Eu me via dia após dia, ajoelhado naquele canto, orando, buscando ao Senhor com toda intensidade. Eu olhei um tapete daqueles que mamãe fazia de barbante, com crochê, no meio do quarto. Eu lembrei quantas vezes eu ficava ali prostrado, com a cara no chão, chorando. Quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas. Quando eu cansava de ficar ajoelhado ou prostrado no chão duro, eu deitava no colchão da cama, erguia minhas mãos para adorar, para buscar o Senhor. E aquilo tudo está passando na minha frente, era como se fosse um filme. E a hora que eu percebo, lágrimas grossas e quentes estão escorrendo do meu rosto. Cada vez que eu lembro disso, só para contar essa história, isso ainda mexe comigo. Eu não senti Deus me culpando ou me condenando. Ei, você não ora mais como já orou antes. Eu senti foi saudade. À medida que eu lembrava como era precioso aquele tempo com Ele, eu não senti culpa ou condenação de já não estar orando como eu orava antes. Mas eu senti saudade, saudade dele, saudade de estar com Ele. Eu creio que esse é o apelo de Deus quando Ele diz, lembra-te de onde caíste. Ele está dizendo, eu não estou apontando o dedo para te culpar, para te condenar. Mas é como se Deus de uma forma tão amorosa estivesse falando, eu quero você de volta. E eu quero apelar para o melhor sentimento. Se você lembrar como era bom, que nós já tivemos, provavelmente você corra para ter isso de volta. Eu não vim aqui nessa manhã te apontar o dedo, nem te acusar. Se você olhar o seu coração e perceber que a intensidade da paixão está menor do que já foi ou menor do que deveria, eu quero te encorajar a acreditar que a semelhança de Pedro, Deus está olhando para mim e para você e vendo o nosso potencial de chegar lá. Eu quero te encorajar a expressar isso trabalhando, servindo a Deus de todo o coração. Eu creio, eu não quero que isso seja mera motivação, incentivo, é mais do que isso. Eu creio que é profético. Deus vai fazer grandes coisas através de vocês como igreja. Mas o que nós precisamos, querido, é da mais perfeita motivação, que é a paixão por Ele, para tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu quero te encorajar hoje a colocar a sua vida diante de Deus e não só dizer, Senhor, eu reconheço que eu tenho que entrar nesse lugar de uma paixão mais profunda, mas de também se dispor e dizer, eu quero transbordar isso da forma como o Senhor espera, te servindo. Eu quero me colocar à sua disposição, no seu lugar mesmo. Eu não vou chamar nenhum grupo específico à frente. Eu creio que isso é para cada um de nós, sem exceção. De uma forma ou de outra, aquilo que nós estamos compartilhando nos atinge a todos. E eu quero que você possa dar a sua resposta a Deus antes de terminarmos. Fala com Ele do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Espírito Santo, vem sobre nós. Vivifica essa palavra, para que a gente tenha mais do que um discurso ou uma palestra. Leva-nos a um lugar não apenas de entendimento espiritual daquilo que o Senhor está falando, mas também de uma resposta para Ti. Nós queremos ser encontrados vulneráveis a esse Teu toque personalizado. E nós oramos que não apenas aqui agora, mas mesmo quando saímos deste lugar, aquilo que o Senhor começou seja completado, Sua obra seja aperfeiçoada. Nós te agradecemos a expressão do Teu amor,
de não nos aceitar num lugar frio, distante ou indiferente do Senhor, de não nos aceitar apenas movendo as engrenagens da religiosidade, mas nos chamando de volta para um lugar de amor e paixão. E eu oro e clamo a Deus, que uma vez que esse é o maior dos mandamentos, que o Senhor encontre em nós uma resposta profunda. Que essa igreja seja conhecida não apenas por todas as grandes conquistas que o Senhor os levará a alcançar, mas pela paixão que os moverá a esse lugar. Que isso possa ser visto como parte do DNA, da identidade espiritual. Nós oramos que nesse próximo ano que está para se iniciar, normalmente nessa hora nós fazemos aquele balanço do que alcançamos, do que não, do que precisamos nos empenhar. A minha oração e o meu clamor é que 2016 seja marcado como um tempo de uma profunda resposta de amor para contigo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga amém, eu recebo.